Olá pessoas do YouTube, aqui é o Remeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês a segunda parte do nosso vlog de fevereiro desse ano de 2026. Olha só quem voltou, e voltei já fazendo o que exatamente? Voltei fazendo um unboxing que eu acabei recebendo ontem de noite, porque eu sabia que eles iam entregar ontem de noite, porque meu pedido foi sair do centro de distribuição, eram umas 3h30 da tarde e era justamente a hora que começou a cair a tempestade por aqui, né? Eu acho que eu já falei pra vocês antes, em outros vídeos, em outros vlogs, que tá chovendo muito por aqui desse verão. Uma característica muito forte do verão desse ano é que amanhece fresco, aí ali pela parte da manhã e pelo começo da tarde faz um calor forte e a partir das 3, 4 horas cai uma tempestade muito forte mesmo, e fica esse clima abaixo dos 29, 28 graus durante a noite. Então assim, todo dia tá acontecendo isso, todo dia, não tem um dia de exceção. E ontem aconteceu exatamente isso, e a chuva armou justamente nesse horário que saiu do centro de distribuição a minha entrega, então eu sabia que não ia chegar muito cedo pra mim, né? Aí acabou chegando, eram umas 7 horas da noite, basicamente. E eu tô evitando de gravar vídeo de noite, por preguiça mesmo de montar a ring light. A ring light ela tá ali do lado do meu armário, mas aí eu preciso ligar e tal, e eu acabo preferindo evitar a fadiga. Mas o que eu peguei na Amazon foi o Ten Dance Volume 1, que foi lançado aqui no Brasil pela editora MPEG, que é de Inoue-Sato. Eu já sei que vai ser uma série de mangás em 10 volumes, né, que vai se passar nesse universo de dança de salão, de competições de dança de salão. Saiu no final do ano passado a adaptação dessa série, que foi feita pela Netflix, só que eu deliberadamente não assisti nada dessa adaptação, porque eu queria ler os mangás primeiros antes de ver qualquer coisa, né? E o primeiro volume só foi sair no final do ano passado, começo desse ano, porque aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu de Se Quiser Só Pedir, que atrasou pra caramba. Mas esse aqui eu não tinha nem pego em pré-venda não, justamente por conta dos BOs que aconteceu com a pré-venda do Se Quiser Só Pedir. Então, para evitar fadiga, eu nem fiz a pré-venda desse aqui. E foi bem, porque assim, mesmo ele sendo recente, eu acabei pegando uma promoção desse aqui. Ele tem luva? Tem. Assim como os outros volumes da editora MPEG, ele tem luva. O primeiro volume é tango. A gente sabe, né, que cada volume vai ser meio que focado em uma dança diferente, e o primeiro volume vai ser tango. Eu achei a capa lindíssima, mas é uma luva, né? Deixa eu só tirar a luva aqui. As orelhas da luva são passos de dança. Devem ser provavelmente passos de tango, né? É. Por dentro a capa tem uma mini comic com os personagens, mas a lombada da parte interna é igual à lombada da luva. Vem com os brindes, porque a editora MPEG acaba sempre enviando os brindes juntos. O brinde do card, que é um dos personagens, o volume 2 provavelmente vai ser o outro personagem, é um calendário. Um calendário 2026. Também veio o marcador com a capa do livro. Eu adoro porque a MPEG, apesar de atrasar pra caramba as pré-vendas deles, eles pelo menos têm esse cuidado, sabe? E a arte é bem bonita. Aqui é a arte de entrada colorida. Enfim, muito provavelmente o card do volume 2 vai ser essa ilustração aqui, né? Porque o primeiro card foi esse aqui. Eu tenho quase certeza que o card do volume 2 vai ser esse aqui. Vamos ver se vai ser mesmo, não é mesmo? Mesmo, não é mesmo. Enfim. Estou bastante curioso. O volume 2 está em pré-venda, né? Teoricamente diz que está para sair agora em fevereiro. Vamos ver se vai sair agora em fevereiro mesmo, né? Como eu falei para vocês, com a editora MPEG, eu sinceramente prefiro esperar para ver se vai sair ou não, né, na data certa. Aquela dor de cabeça com relação a Se Quiser Só Pedir, realmente eu prefiro evitar a fadiga. Tudo que eu tô passando o olho nesse primeiro volume não tem nada explícito não, sendo bem sincero. Vamos ver a classificação indicativa dele.
Mas a classificação indicativa é de 18 anos. Será que é nos próximos? Provavelmente. Né? Então, foi isso que eu acabei recebendo agora, depois da tempestade. Tendance volume 1, eu quero o volume 2, mas o volume 2 ainda não tá a venda deliberada, né? Só tá em pré-venda, então tô esperando sair para poder pegar o volume 2. Mas, sério, capa lindíssima. E eu já tô preparado que são 10 volumes, né? Então, não tenho nem muito o que falar. Agora vamos a mais uma atualização da minha coleção, né? De mídia física, que eu sempre venho aqui comentar com vocês. Desse mês foram 3 CDs e um DVD que eu acabei comprando, 3 CDs musicais e um DVD de filme. Vou falar logo o DVD porque ele é o único diferentão aqui nessa pilha. Eu comprei por R$10 o primeiro As Crônicas de Nárnia, adaptado pela Disney, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu já tive esse DVD, só que eu emprestei e a pessoa nunca mais me devolveu, e a gente perdeu o contato, e eu não tinha mais esperança de ter aquele DVD de volta, né? Então eu acabei comprando baratinho, como falei pra vocês, paguei R$10 no DVD, e ele veio completo, gente. Ele veio com um encartezinho, com capítulos, ele veio com DVD original, aqui do lado de trás do encarte. É um DVD simples, até porque eu acho que os extras a Disney acabou colocando no Blu-ray. Poderia ter comprado o Blu-ray? Sim, mas tipo, o DVD tava R$10, então... Agora, quanto aos CDs. Eu peguei mais um álbum da Madonna para minha coleção da Madonna, que foi o incrível Ray of Light, e esse aqui é um Ray of Light de 98, porque ele não tem tiragem nem nada, e ele é uma case diamante bem pesadinha, então isso é um indicador bem real de que é um álbum mais antigo mesmo. E outro indicador muito forte é porque o encarte ele é grampeado com um grampo só. Ele não é grampeado com 2 grampos, né? Como se tornou o normal aqui no Brasil. Ele era grampeado com um grampo só, para vocês verem o quanto ele é antigo. Mas é um encarte maravilhoso, é um álbum maravilhoso. Eu acho esse álbum super gostoso. Ele é um álbum muito gostoso de se ouvir. Ele não é pretencioso, mesmo que ele tenha muita pretensão, sabe? Eu acho isso uma combinação muito boa. E eu peguei mais 2 álbuns da Kyle, e foram 2 surpresas. A primeira foi o Golden, que eu peguei um novo. Eu não sabia que era novo, eu tava achando que eu tava comprando um usado. E aí quando ele chegou aqui em casa, ele tava lacrado. Esse aqui não é o lacre que chegou nele, esse aqui é o lacre que eu coloco em todos os meus digipacks e digifiles que eu tenho aqui em casa. Esse aqui é um digipack, porque ele veio com bandejinha. E por dentro, aqui vem o encarte. E ele tem outra capa no encarte. Um trabalho muito bonito. Esse é o álbum Country da Kyle, né? Que ele é visto de uma forma bem divisiva entre os fãs dela. Tem quem ame muito e tem quem odeie muito. Eu gosto. Eu não acho esse álbum, esse terror todo que muita gente acha, não. Eu gosto de verdade do Golden. Mas enfim, eu não estava esperando que ele fosse novo, eu estava esperando que ele fosse usado, e na verdade acabou chegando novo, e ele é um AA. Aí tá aqui. Ele é um AA. Vai focar? Deixa eu tentar focar. Foca. Foca. Enfim, não vai mostrar que é um AA nacional, né? Ai, essa câmera adora me trollar. Mas além desse Golden nacional que eu consegui, eu também consegui um Body Language, e esse Body Language ele é importado. Ele é um Body Language europeu, assim como o meu Fever. Eu consegui um Fever europeu também, eu consegui um Body Language. O CD não está aqui porque eu estava escutando ele, mas ele veio com a proteção, né? Ele veio muito bem cuidado. Realmente ele parece novo, e não é. Ele é um álbum de época pelo vendedor dele. Mas aqui, veio super conservado, e ele realmente é importado. Vem todas as informações de que ele é importado. Eu gosto muito desse encarte porque o meio dele é um pôster, e dentro que vem as letras das músicas e os créditos. Mas o restante do encarte, ele é só foto. Ele é só foto. Enfim, eu acho sensacional. E o que eu ia dizer, né? Não espalhem para as pessoas, mas eu prefiro o Body Language ao Fever.
Se eu tivesse que escolher entre Body Language e Fever, ou entre o Light Years e o Fever, eu escolhia tanto o Light Years quanto o Body Language. Eu tenho um certo problema com o Fever, que mesmo o Fever sendo considerado o melhor álbum da Kylie até o momento, eu tenho um certo problema com o Fever, que eu acho ele muito linear. Então a gente tá escutando o Fever e parece que algumas músicas, fora as músicas que são singles e tal, que ela trabalhou, parece que são a mesma coisa. Então parece que eu tô escutando a mesma música o tempo inteiro. E eu não gosto dessa sensação. Existe sim o lado bom da coerência, né, dentro de um álbum, mas no Fever eu sinto que é coerente até demais. Então algumas músicas pra mim parecem a mesma e eu não gosto dessa sensação. Então por isso eu acabo preferindo tanto Body Language, que ele é um pouco mais R&B, e o Light Years, né, que ele é mais um eletropop europeu. O ritmo musical, no caso, do Fever é moderno, mas eu sinto que ele não conversa tanto comigo quanto o disco mais tradicional, mais clássico, por assim dizer, do álbum disco, né? Enfim, foram essas as 4 compras de mídia física que eu comprei. Gente, minha coleção tá ficando muito grande, eu tô meio chocado com isso. E eu tô conseguindo completar essas coleções, tanto da Kylie quanto da Madonna, muito rápido. Da Madonna agora só faltam 6 álbuns, os 2 primeiros e... Não, peraí. Os 2 primeiros, os 3 últimos e o Music. O Music eu vou deixar pra comprar por último, porque o Music é um dos álbuns que eu menos gosto da Madonna, sendo bem sincero. E da Kylie falta os 2 Tensions, Tension 1 e Tension 2, e o Wax. O Wax é um álbum bem difícil de achar aqui no Brasil. E ele é um álbum pós-Fever, pós-Body Language. Eu não sei porque que o Wax ele é tão difícil de achar aqui no Brasil. Mas enfim, os álbuns pré-Impossible Pieces eu não tenho nem pretensão, porque eu sei que é difícil mesmo. Então esse eu nem tento. Mas o Wax eu quero ter. Enfim. Então, se a iluminação daqui estiver meio estranha, meio escura, é porque eu acho que vai cair uma tempestade daqui a pouco. E eu estou aproveitando para gravar essa entrada antes que caia essa tempestade, porque eu acho que vai fazer muito barulho. Chegou para mim pacote do Mercado Livre, e essa é a terceira compra do tipo que eu faço esse mês. A terceira coisa que eu comprei disso esse mês foi um Funko do Cato de Besouro Verde. Você deve estar se perguntando que porra é Besouro Verde. Besouro Verde foi um filme que eu assisti no cinema uns 15 anos mais ou menos atrás, quando eu basicamente saía do meu trabalho e ia no cinema assistir o que estava passando. E eu gostei muito desse filme. Ele é uma adaptação de uma série de TV que passava nos Estados Unidos ali pela década de 70, por aí, que era uma adaptação de uma série que tocava na rádio. É basicamente esse Batman de baixa renda. E o Cato, ele é o assistente dele. E eu gostei muito desse filme, eu me lembro muito do dia que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu sei que ele não é muito popular aqui no Brasil, mas é um filme que eu tenho muito carinho, né? E esse Funko do Cato, que é meio que o assistente do Besouro Verde, ele tava muito barato. Foi o Funko mais barato que eu já comprei na vida. Por quê? Porque ele estava lá na loja por apenas R$ 29,90. Sério, gente, R$ 29,90. Eu sei que o filme é meio flop aqui no Brasil, mas eu não esperava tanto. Estou reclamando disso? Não, porque eu acabei comprando o Cato com o uniforme dele. Faltou só a máscara, mas eu acho que o Funko não fez a máscara. Não fez ele com a máscara, né? Só fez ele sem a máscara. Só deixou o Besouro Verde com a máscara. Ele tá sem a máscara mesmo, só tá com o chapeuzinho com a roupa de herói dele. E é muito engraçado, uma curiosidade sobre o Cato, é porque um dos Catos originais, um dos Catos da TV, foi o Bruce Lee. O Bruce Lee foi um Cato. Enfim, como eu disse pra vocês, é um filme flopado, é um filme que eu tenho certeza que não fez sucesso aqui no Brasil, até porque quando eu fui assistir no cinema, depois do trabalho, era de noite, foi dia de promoção. Eu me lembro que foi dia de promoção e a sessão de cinema tinha eu e umas 15 pessoas, sabe, pra assistir ao filme. Mas consegui o Cato por apenas R$ 29,90 e era o último da loja. Eu não comprei nem no Shopee, eu comprei no Mercado Livre. Era a mesma loja que eu comprei o Abraham de nós, mas esse aqui eu comprei na loja deles do Mercado Livre e tava por R$ 29,90. Na Shopee eu acho que tava R$ 39,90. Também tava barato, mas no Mercado Livre tava mais barato ainda. Então foi isso. Esse mês de fevereiro eu acabei comprando 3 Funkos diferentes. Eu vou deixar ele aqui junto com o Abraham, vou puxar
o Abraham pra cá, a versão vermelha dele, né? E vou deixar o Cato aqui do lado também. E é sobre isso. Aqui estou eu porque eu finalizei a leitura que eu comecei no carnaval, que eu achei que eu ia conseguir finalizar no carnaval, mas na verdade eu não consegui, né? O tempo deu uma melhorada agora, o meu lado leitor aflorou, e aí eu li o livro de uma vez. Eu estou falando de Férias, de Liz Vilas Boas, que foi lançado aqui no Brasil no ano passado pela editora Rocco. Esse livro ele é uma continuação, entre muitas aspas, de Garras. Entre muitas aspas não, ele é uma continuação de Garras, só que ele não vai ter os mesmos protagonistas de Garras, né? Em Garras a gente tinha o Edgar e também a Diana, né, que eles eram livremente inspirados na Catarina e no Petrúquio de O Cravo e a Rosa, a novela das 6, né, que adaptou a Megera Domada. E, assim, foi uma história incrível, com uma narrativa incrível, com 2 personagens incríveis, com muita química. Só que ali, em Garras, existem 2 personagens que, pelo menos pra mim, tiveram um certo destaque, que eu queria saber mais da história. E esses 2 personagens se tornam os protagonistas desse segundo volume, que é o Heitor, o irmão mais novo do Edgar, e também a Selene. Selene, ela é filha do prefeito da cidade de Averrio, Averrio que é o Rio de Janeiro, ali nesse universo paralelo da década de 20, dominado por criaturas sobrenaturais e caçadores de monstros, etc e tal. Selene é uma humana, e ela tem toda essa pressão social de ser a filha perfeita, de ser a mulher perfeita perante a sociedade da década de 20, né? Só que ela não é, ela é uma artista, ela é uma quebradora de regras, ela tem essa fachada de ser a filha perfeita, só que ela de fato ela não é, ela é meio porra louca. Tanto que uma das formas que ela encontrou de tentar se rebelar, mesmo que de forma escondida, né, algo que só ela soubesse que era diferente do que a sociedade via dela, foi contratar os serviços de um profissional do sexo que é por acaso uma criatura sobrenatural. E esse profissional é o Heitor. Quando a gente conhece a família Lacares lá no volume 1 da série, eles são um bando de fudido. Eles basicamente são traficantes de bebida alcoólica, eles têm um bar ali na parte mais pobre da cidade, eles enfrentam a perseguição não apenas de caçadores de monstros, mas também de policiais. Então, assim, eles precisam fazer de tudo pra sobreviver, né? O irmão mais velho deles, ele luta em uma rinha de briga clandestina, né? O Edgar tem toda essa coisa de tratar do tráfico de bebida alcoólica, e o Heitor, ele era um garoto de programa que saía com as pessoas por dinheiro, pelo mito de sair com uma criatura selvagem, já que as pessoas sabem que ele é um lobisomem, tem toda essa dinâmica, né, de contratarem ele por ele ser um lobisomem, né? E a Selene contrata ele por conta disso, só que conforme vai passando o tempo, a gente vai vendo que essa relação de contratante e contratado vai meio que ficando embaçado, porque os dois eles vão meio que passando desse limite de cliente, né, e eles meio que vão se tornando namorados não oficiais, né? Ela continua pagando pelos serviços deles, porque é um querendo se enganar com relação ao outro, com o que estão sentindo, só que eles já estavam apaixonados um pelo outro. Porém, aí chegou a Diana no primeiro volume e ela precisa da ajuda da família Lacares por conta de tudo que aconteceu no primeiro volume, né? Então ela meio que chantageia o Heitor a contar pra ela qual é da relação dele com a filha do prefeito, para que ela tenha o apoio da filha do prefeito perante a sociedade. Então, no primeiro livro, a gente sabe disso, né? Que a Diana, ela meio que chantageou tanto o Heitor quanto a Selene para meio que apoiarem ela, ele, no caso, para fazer com que a família apoiasse ela, e a Selene para fazer com que a Selene apoiasse ela perante a sociedade, né? De toda a trama que ela estava fazendo para conseguir se livrar da maldição do pai dela. Aqui a gente vai ver as consequências disso. Por quê? Porque a Selene, ela tá muito puta com o Heitor. Eles basicamente não se falam há um ano. Ela acredita que o Heitor vendeu o segredo dela para a Diana, só que não foi bem assim. Na verdade, a Diana, assim como chantageou ela, chantageou o Heitor também, porque ela viu um encontro deles. A Selene não sabia disso, mas ela viu, ela pegou no flagra o Heitor com a Selene, né? Então, assim, a família Lacares, ela
teve um upgrade por conta de tudo aquilo que aconteceu no primeiro volume, né? Eles entraram na alta sociedade, porém eles ainda são vistos de formas muito avessa, porque todo mundo sabe que eles eram traficantes de bebida, né? Que eles vieram da parte baixa da cidade, que eles são vira-latas, por assim dizer. Eles literalmente se chamam de vira-lata. E não apenas isso, a Selene ela tá numa posição muito ferrada. Por quê? Porque o pai dela, que é o prefeito da cidade, ele acabou caindo nas mãos da cúpula do Poupa-Bicho. O Poupa-Bicho, aqui, basicamente, é a mesma coisa do que o jogo do bicho na nossa vida real, né? Então, o Poupa-Bicho, ele comprou as dívidas do pai dela, e o líder do Poupa-Bicho, que quer também entrar na sociedade, né, e quer ter um maior domínio e uma maior passagem ali na alta sociedade, ele propõe para o pai dela dar a mão da filha dele em casamento para ele, e assim, com isso, ele quita a dívida do pai dela, o que a gente vai descobrindo no meio do caminho que, obviamente, é uma grande falácia, né? Ele realmente vai fazer de tudo pra sacanear a família da Selene, e a Selene sabe disso, e a Selene ela tá desesperada. Ela tá tentando encontrar alguma forma de encerrar esse casamento sem colocar o nome da família no lixo, na lama, porque se saísse que o prefeito é um viciado em jogo, que apostou tudo, que tá praticamente falido, ia ser um escândalo na cidade, né? E o pai dela tá concorrendo à reeleição. Daí ela não sabe exatamente o que fazer quando ela acaba meio que tropeçando no Heitor, um ano depois, e a química entre os dois ainda é muito grande, porque apesar da mágoa que ela sente por ele, né, e da tristeza que ele sente por ter sido abandonado por ela, tudo entre muitas aspas, porque querendo ou não, eles não tinham oficializado nada, ele continuava sendo uma pessoa contratada por ela, porque, óbvio, mais uma vez, eles não tinham coragem de confessar os sentimentos um pelo outro. A Selene meio que vai atrás desesperada da família Lacares pedindo ajuda, porque ela precisa se livrar desse casamento, porque a cúpula do Poupa-Bicho é muito perigosa. Então, se ela tá ali nessa situação perigosa, ela meio que vai seguir o conselho da Diana de que, se ela precisa enfrentar o perigo, então que ela se junte a outro perigo. E qual é o outro perigo? A família Lacares, que basicamente são traficantes de bebidas, né? Apesar de agora eles estarem ali na elite, eles continuam com os seus serviços ali por baixo dos panos. Basicamente nós temos essa história, né? A Selene pedindo ajuda da família Lacares para poder se livrar desse compromisso, se livrar das dívidas do pai dela com relação à cúpula do Poupa-Bicho, os planos da cúpula do Poupa-Bicho com relação à política e à vida da família da Selene, né? E, obviamente, a reaproximação da Selene com o Heitor, e não apenas isso, a caça do Poupa-Tempo à família Lacares, porque o líder, que é o noivo dela, sabe que eles tiveram uma história e ele meio que quer demarcar território. E como ele quer demarcar território? Ele quer caçar todos os lobisomens. Ou seja, vai ter muita confusão nesse livro aqui, com toda a certeza. E assim, esse livro me entregou tudo aquilo que eu esperava desse livro desde o começo, desde que ele nem tinha sido anunciado. Como eu falei pra vocês, né, a Selene e o Heitor foram dois personagens que acabaram se destacando muito pra mim enquanto eu estava lendo lá o Garras. Eu queria ver o que aconteceu com eles, eu queria ver o que tinha acontecido depois da Diana meio que colocar os dois contra a parede pra ajudar ela naquele plano do primeiro volume, né? E aqui a gente vê exatamente isso, a gente vê o passado dos dois, como eles se conheceram, como que foi construída essa relação. Então tem alguns capítulos que se passam no passado, e a grande maioria do livro obviamente se passa no presente. Essa é uma história que se passa durante o carnaval, o que tem tudo a ver, né? Poupa-Bicho, Carnaval, até porque com esse livro aqui eu fiz uma ligação muito interessante, porque eu acabei não percebendo no primeiro livro, mas acabei percebendo aqui. Basicamente é o Rio de Janeiro que a gente conhece, só que com uma fachada mágica na década de 20, né? Porque no primeiro, quando a gente tinha os caçadores de monstros e outras gangues, o problema da família Lacares com a polícia, basicamente a gente tinha, né, traficantes lidando com a polícia e lidando com a milícia. Aqui é basicamente traficante lidando com o jogo do bicho. Ou seja, é o Rio de Janeiro de fato com um verniz mágico por cima. Porque a gente acaba percebendo isso. E qual melhor cenário para uma história onde um dos protagonismos dessa ambientação, né, é o Poupa-Bicho, além do carnaval.
porque a Selene, ela cuida da organização do carnaval da cidade, né? Do carnaval oficial, por assim dizer. Vão ter outras festas de carnaval que a gente vai vendo do decorrer do livro, né, de formas mais espontâneas, da elite, etc e tal, mas o calendário oficial, basicamente, é de responsabilidade da Selene. E a gente vai ter toda a trama acontecendo ali, basicamente, até o carnaval mesmo. Então o carnaval é muito presente nesse livro aqui, por isso que eu queria ter terminado durante o carnaval. Não consegui. Não consegui, mas de fato essa é uma história de carnaval, uma história de fantasia que se passa no carnaval. Então foi a segunda história de carnaval que eu li esse ano. E assim, nossa, gente, meu único defeito com relação a esse livro aqui é que eu queria ter visto mais da Selene e do Heitor. Porque assim como o primeiro livro, quando a gente entra no final, na reta final da história, nas últimas 100, 80 páginas do livro, é um acontecimento atrás do outro. E aí a gente fica aquilo, né? Será que a pessoa vai sobreviver? Será que aquele personagem vai morrer? Será que eles vão conseguir se salvar? Será que o plano vai dar certo? E é muita coisa uma atrás da outra, sabe? Por isso, né, quando acontece o final do livro, a gente fica com aquela sensação de, poxa, eu queria pelo menos mais uns 2 capítulos só pra ver os personagens na vidinha deles tudo bem. Eu espero que isso aconteça no terceiro livro, porque, querendo ou não, nesse livro aqui, a gente viu isso com a Diana e com o Edgar, né? Porque aconteceu a mesma coisa no primeiro livro, né? Termina com aquele gostinho de quero mais, de, poxa, eu queria ter visto um pouco do cotidiano deles casados e tal. E a gente acaba vendo isso aqui, porque a Liz Vilas Boas consegue acrescentar aqui de uma forma muito boa, porque não faz com que a Diana e o Edgar tomem o protagonismo da Selene e do Heitor, sabe? Os protagonistas continuam sendo a Selene e o Heitor, e eles meio que são uma participação especial na história, mas que a gente consegue ver um pouco da vida deles. Então eu espero que no próximo livro, que com certeza vai ser sobre o irmão mais velho dos dois, esse irmão que lutava em rinhas clandestinas e que tem problema com álcool e que tem uma história muito complicada com o avô deles. Quem já leu o primeiro e o segundo volume sabe, né, qual é a história do irmão mais velho com relação ao avô materno deles, que é uma figura também lupina, só que existem os lobisomens da classe baixa e existem os lobisomens da classe alta. E o avô deles é um lobisomem da classe alta que basicamente deserdou a mãe deles, porque a mãe deles foi ter filho, foi se casar com um lobisomem da classe baixa. E existe todo um conflito de família ali que o irmão mais velho está muito inserido, então com certeza a terceira história vai ser sobre esse conflito entre esses dois clãs de lobisomens. E eu tô muito empolgado para ver essa história, e com certeza ali a gente vai ver mais sobre a vida cotidiana, né, da Selene e do Heitor depois de tudo que aconteceu aí, feras. Mas sério, gente, que livro. Eu queria ter lido muito mais rápido, porque a história tava me prendendo, tava me surpreendendo, tava super empolgado, só que o calor não tava me permitindo ler tão rápido. Aí o tempo virou, eu devorei esse livro assim, no estalar de dedos, sabe? 5 estrelas. 5 estrelas. Maravilhoso. Eu não vejo a hora de ler o terceiro volume dessa série, que provavelmente vai ser o último, né, da trilogia. Sério, gente, uma romantasia incrível, completamente impecável. A narrativa da Liz Vilas Boas é completamente impecável. Impecável, gente. Sério, de verdade. Se você ainda não leu Garra e se você ainda não leu Feras, leia, porque isso aqui é material de alta qualidade. Sério, é uma das minhas séries favoritas. É uma das minhas séries recentes favoritas, sabe? Porque é um universo muito bem construído, são personagens extremamente carismáticos. A gente se importa com o que acontece no mundo, né? E com os personagens, com a família Lacarese, com a Diana e com a Selene. Enfim, eu tô muito empolgado pra ler o terceiro livro. E, sério, foi tudo que eu esperava e muito mais. Mais um unboxing nesse mês de fevereiro. Eu sinceramente já perdi as contas. Sendo bem sincero, eu já perdi as contas. Mas está aqui. É mais um pedido que eu fiz na Amazon. Mas esse livro aqui, minha desculpa, estava super baratinho. E eu tenho um audiobook dele. Então é uma leitura que eu sei que vai fazer rápido, sabe? Por isso eu acabei não comprando com tanta culpa assim não. Sendo bem sincero. Tá, eu achava que esse livro era maior, no sentido de tamanho, não de grossura. Enfim,
O livro que eu comprei foi o Coronel Mostarda com Castiçal na Biblioteca, da Juliana Jacobelli, lançado pela editora Pitaia. Juliana Jacobelli, que é autora de Qualquer Coisa Entre Nós, que eu ganhei da minha amiga Natália no final do ano passado, né? E esse livro é menor do que Qualquer Coisa Entre Nós. Gente, o que está acontecendo com a editora HarperCollins? Aqui, gente, esse é o Qualquer Coisa Entre Nós. Esse é o Coronel Mostarda. Um é menor que o outro. Sim, os dois têm cores parecidas na lombada. Por que eles fizeram isso? Eu não tenho nem lugar na estante onde ele fica para colocar um livro pequeno e um livro grande, porque todos os lugares que eu tinha já estão ocupados. Gente, pelo amor de Deus, só faça um livro do tamanho igual para todos. Qual a dificuldade? Enfim, o livro ele tem verde localizado no título, na foto e no nome da autora, né? E é legal porque de fato parece uma capa de detetive, uma capa não, um tabuleiro de detetive. Realmente um tabuleiro usado, porque ele tá todo rasgado aqui e tal. E vai ser uma história que vai se passar com os personagens saindo do ensino médio. Ai, gente, olha só que lindo! O marcador e uma viagem de férias e tal. Olha só, gente, é um tabuleiro. Achei isso sensacional. A única questão é de realmente o tamanho, porque até a letra dele, olha o tamanho dessa letra, gente. Eu leio isso aqui, sei lá, em 3 horas. A entrada de capítulos, cada capítulo é um lugar diferente do tabuleiro, né? Enfim, como eu estava dizendo pra vocês, eu tenho o audiobook dele lá na Audible. Por isso que eu acabei pegando e ele ficou bem baratinho, ele ficou por R$26 pra mim, porque ele já estava em promoção, ele estava por R$29, aí eu paguei por Pix. E no Pix teve esse desconto e ele ficou por 26. Então, foi um preço bem barato mesmo. Minha única questão com relação a esse livro é, de fato, o tamanho dele. Por quê? Porque a editora Pitaia, que é o selo jovem, né, da editora HarperCollins, fez isso. Eu não sei, mas eles fizeram isso na Arlequim também, com o livro da Exdaria. No 3º volume da trilogia, eles colocam o livro em tamanho grande, quando os outros eram pequenos, e aqui foi ao contrário, né? Não, aqui foi a mesma coisa, porque o primeiro é esse aqui, né, que foi lançado em tamanho pequeno, e depois lançaram esse aqui, que foi em tamanho grande. Por quê? Alguém só me diga o porquê que as editoras fazem isso. Não tem sentido. Não tem sentido. Se o autor começou pequeno, continua com ele pequeno. Se o autor começou grande, continua com ele grande. Qual é a dificuldade? Eu não sabia que ia me irritar fazendo esse unboxing agora. Eu não sabia mesmo. Pois é. Mais um recebido pago que chegou aqui em casa por conta de uma compra que eu fiz lá na Amazon, né? Esse volume é um livro que eu já estava de olho desde o lançamento. Eu falei com vocês no vídeo de lançamentos no final do ano passado, que eu queria muito conhecer essa história. E finalmente ele ficou por uns R$30 mais barato. O que, considerando o valor dele, foi muito, né? Eu tô falando de Rat Sand, que é esse manhwa Boys Love que foi lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Vai ser um Boys Love sobre máfia, mas esse daqui, se eu não me engano, ele é mais sério do que a comédia romântica, que é, né, o The Dangerous Convenience History, e muito mais sério do que a galhofa que foi o Afterglow, né? O Afterglow é uma grande palhaçada. Mas enfim, aqui, se eu não me engano, esse manhwa ele vai ser mais puxado pro drama. Olha, a capa dele é glossy. Eu não esperava, porque geralmente as capas de manhwas da editora New Pop, elas são foscas, né? Essa aqui ela é bem glossy e ela é fina também. Eu esperava que fosse um pouco maior. Um novo encontro, um passado que não pode ser abandonado. A orelha traseira é assim e a orelha dianteira é assim. Se eu não me engano, são 6 volumes. Até o momento, porque acabei de ver, Doyak publicou a Webtoon West Sand desde 2022. Não foi finalizado. Ainda está sendo publicado. Ai, meu Deus. Aonde foi que eu enfiei? Porém, a ilustração é lindíssima. Publicada nessa folha de papel revista, como vocês podem ver. A entrada do manhwa. E que legal, tem a impressão do autógrafo de Doyak aqui embaixo.
Achei isso legal, um detalhe legal. Olha só essa introdução, gente. Que coisa linda. Mais um livro para minha tibiar de mangás e manhwas aqui, que eu tenho, né, na minha estante de mangás, né, no meu carrinho de mangás. E, enfim, já foi lançado o primeiro volume. Se eu não me engano, publicados até agora lá fora foram 6 volumes, como eu disse para vocês. Ainda está em publicação. Senti até uma certa dor no coração de falar isso, porque, né, ainda está em publicação, ou seja, pode ter muito mais a perder de vista. Que tipo de esquema de pirâmide que eu entrei? Ah, é onde eu fui enfiar o meu burro. Essa frase aqui, publico Webtoon, AdSense desde 2022, acabou comigo. Enfim, recebi do AdSense volume 1, publicado pela editora New Pop. Não estou brigando. Uma pausa para o momento, às vezes eu penso. Vocês se lembram que eu sempre reclamei desse fio pendurado aqui, né, que é o fio do cabo da internet. Que eu sempre reclamei que vinha lá de fora e tal, ficava super pendurado aqui. Então, eu parei para pensar, e depois de... quantos anos? Uns 2 ou 3 anos, mais ou menos? Pois é. E eu percebi que era só puxar para baixo e fica menos fio exposto. Aí só fica realmente esse fio encostado na parede mesmo. Eu não acredito que eu esperei, sei lá, uns 2 ou 3 anos para fazer isso. Eu não acredito mesmo. Mas agora eu fiz e agora eu tô mais satisfeito com essa quina do quarto. Então, chegou a entrega do Mercado Livre e eu espero de verdade que eu não derreta na frente de vocês, porque apesar do tempo estar bastante nublado, também está bastante abafado. Eu estou lutando aqui para estar o máximo composto na frente de vocês, porque eu sinto que tem suor em cada espaço da minha pele. E olha que eu tô com o ventilador ligado na minha direção. Só para vocês terem noção. Eu acho que essa é a minha última entrega esse mês do Mercado Livre. Eu acho. Mas foi outro Funko que tava super barato, que eu comprei nessa mesma loja. Eu vou tentar deixar o link da loja. 2 eu comprei no Mercado Livre, porque no Mercado Livre um tava mais barato e o outro entregava no seguinte. Então eu acabei escolhendo o Mercado Livre, né? Mas outro Funko que eu acabei pegando, dessa clima de estoque, eu não sei o que eles estão fazendo, é a Presidente Barbie do filme Barbie. Sério, ela é uma gracinha. E eu comprei para um nicho muito específico aqui da estante. Pois é, né? Já que a gente não tem nenhum Funko do filme Diário da Princesa, a gente arruma um. Do filme Barbie, os únicos personagens que ganharam Funko foi a Barbie com a roupa disco, o Ken com a roupa de cowboy, a Barbie com a roupa de cowgirl e a Presidente Barbie. E a Presidente Barbie é melhor, sendo bem sincero. Enfim, deixa eu tirar a caixa. Veio com blister. Ah, não, eu estava com essa dúvida. Como é que ela ficaria em pé sozinha? Porque as duas Funkos femininas que eu tenho, que são da Britney, as duas elas vêm com um blister, né, que é para você colocar a boneca e ela ficar em pezinha. Mas no caso da Presidente Barbie, o vestido é o suporte, é o blister. Olha só os detalhes. Sei que muita gente odeia, né, esses personagens, esses bonecos, mas eu realmente gosto, eu realmente acho muito bonitinho. E ela realmente fica em pé certinho, sem precisar de blister e nem nada. Enfim, vou deixar aqui porque eu guardo a caixa. Agora eu vou segurar um tempo pra comprar Funko, sendo bem sincero. Eu peguei esses Funkos porque, tipo, o Funko do Kato, ele foi R$29,90. O Funko do Abraham, de nós, ele foi 50. 90 não é um preço de Funko recente. E o Funko de Ups com o balãozinho da Britney é recente. E nessa daqui eu paguei 60. Para o Funko, em caixa, novos, lacrados, tá muito barato mesmo. Então eu vou deixar a Presidente Barbie aqui, ela vai ficar aqui. Agora ela vai ficar aqui. Enfim, eu acabei comprando esses 4 Funkos no decorrer do mês de fevereiro. Pois é. Então, aqui estamos nós, porque eu consegui finalizar mais uma leitura nesse mês de fevereiro. Fevereiro também está surpreendendo com a minha vontade de ler. E foi muito engraçado, porque essa leitura eu comecei fazendo junto, acompanhada com o audiobook, que tem disponível lá na Audible. Só que eu não gostei muito da narração e acabou que eu li ela toda só pelo livro físico, só pelo texto. E no fim foi o melhor, porque eu realmente me inseri muito mais na narrativa assim do que
quando eu tava fazendo acompanhado com a leitura, porque realmente a voz me incomodou um pouco. Enfim, eu tô falando de Coronel Mostarda com o Castiçal na Biblioteca, da Juliana Jacobelli, lançado pela editora Pitaia, né? Um livro recente que apareceu por aqui nesse vlog mesmo. Eu queria conhecer a Juliana Jacobelli justamente por esse livro aqui, porque foi o livro que ganhou o prêmio de literatura jovem da Amazon, se eu não me engano, de 2024. E ele vai ser um jovem adulto. Por que eu falo isso? Porque a história ela se passa entre presente e passado. Os personagens no presente eles acabaram de sair do ensino médio, eles vão prestar vestibular para ir para a faculdade, então eles já têm por volta dos seus 17, 18 anos. Só que boa parte da narrativa ela vai acontecer de fato com eles adolescentes, né, com o flashback do passado. E diferente de mais ou menos 9 horas do Vitor Martins, onde os flashbacks do passado são contados pelo ponto de vista do narrador no presente, que já tem quase 30 anos, aqui o ponto de vista do passado ele realmente é muito juvenil. A voz, a narrativa em terceira pessoa que acompanha os personagens é muito juvenil. Então ele é um livro juvenil em sua essência. Mas antes de começar a falar sobre o livro em si, vou falar sobre a sinopse dele. Aqui a gente vai acompanhar basicamente a amizade do Vicente e do Davi, que se conheceram com 8 anos de idade na escola, quando eles basicamente tropeçaram um no outro na hora de entrar na sala. E desde então eles formaram um laço muito grande. No presente, o Vicente e o Davi estão em um sítio dos tios da família do Davi, porque já passou as aulas do ensino médio, eles já passaram da formatura, eles estão para se preparar para prestar vestibular, e eles estão tendo essa viagem de férias junto com o irmão gêmeo do Vicente, porque o Vicente tem um irmão gêmeo, e com os primos do Davi, que também estão nesse sítio, e eles vão jogar esse jogo de detetive, por isso essa referência é muito óbvia no título, onde eles têm regras muito específicas com relação ao jogo, regras próprias deles mesmos, e a gente percebe que está um clima esquisito durante essa partida entre o Vicente e entre o Davi. E por meio de flashbacks que acontecem justamente enquanto eles estão mexendo no jogo, né? Enquanto eles estão fazendo essa partida, tentando adivinhar quem foi o assassino no jogo, o Vicente vai tendo esses flashbacks da amizade dele com o Davi e como eles pararam ali naquela situação, porque conforme a gente vai tendo esses flashbacks, a gente vai vendo que o Vicente, desde muito cedo, ele sempre foi muito apaixonado pelo Davi. Desde antes dele entender que o que ele sentia pelo amigo era uma paixão, era um amor, né? Então a gente vai acompanhar eles crescendo, desde os 8 anos até os quase 18 anos, então basicamente são 10 anos de vida deles, em situações bem específicas que marcaram muito a amizade deles. O Vicente tentando esconder esse sentimento que ele tem, porque ele não sabe se é recíproco ou não, ele não sabe nem se o Davi de fato não é hétero ou não. Todas as angústias do personagem, porque o Vicente é um personagem muito tímido, muito introspectivo, um personagem que somatiza muitas coisas, que engole muitas coisas do que tá sentindo, ele não consegue se expressar muito bem. Ele vai vendo o Davi crescer junto com ele, e ele tem esse medo de ser rejeitado, ele tem medo de acabar a amizade se ele contar pro Davi o que ele sente de verdade. Só que coisas obviamente aconteceram, principalmente na reta final do ensino médio, né? E isso deixou o clima entre os dois bem estranhos, o que leva a essa viagem, o que leva a esse jogo e o que leva ao que vai acontecer durante esse jogo. Basicamente é isso que eu posso dizer sobre Coronel Mostarda com Castiçal na Biblioteca. Como eu falei pra vocês, no começo eu não estava tão inserido na história porque eu estava fazendo a leitura acompanhada com o audiobook e, sinceramente, eu não gostei do narrador do audiobook de Coronel Mostarda. Ele tem o mesmo problema da narradora do livro de memórias da Britney Spears, porque parece que o narrador só tem 2 emoções na voz. Ou uma alegria inocente meio irritante, ou um medo que soa quase que infantil na voz dos personagens. E mesmo que eles sejam adolescentes, eu achei escolhas forçadas para essa leitura, então realmente acabou me irritando muito. Eu tentei acompanhar com o audiobook até a parte 3 ou a parte 4, porque não são exatamente capítulos. O livro é separado nos ambientes do jogo de detetive, né? Quem já jogou detetive sabe como é. Tentei até o 4º cenário, se eu não me engano, mas aí na metade do 4º eu desisti de acompanhar pelo audiobook e fui ler pelo livro. E quando eu fui ler pelo livro, eu me inseri muito mais na narrativa, eu consegui entender muito melhor o ponto de vista do Vicente, porque não tinha essa voz na minha cabeça tratando o Vicente de uma forma tão condescendente que realmente eu não gostei muito. Eu consegui ser mais empático com o personagem apenas lendo o texto, né? Eu consegui sentir mais as emoções que a Juliana Jacobelli queria expressar com esse livro lendo o texto por si só. Eu gostei muito da família do Vicente, eu gostei muito do irmão
do Vicente, o Vinícius, o irmão gêmeo dele, porque por mais que eles não sejam iguais em temperamento, em comportamento, o Vinícius ele é muito mais bagunceiro, ele é muito mais expressivo, ele, né, é aquele bagunceiro e tal. O apoio que a família dá para o Vicente desde o primeiro momento, é que ele não é uma pessoa hétera, eu achei muito sensível, muito bonito, muito incrível. Realmente foi algo que aqueceu meu coração acompanhar a forma como o personagem foi acolhido pela própria família. É algo lindo. De fato, a partida deles, no mínimo confusa, propositalmente confusa, não no sentido que a gente não consegue acompanhar, mas no sentido que eles têm tantas regras próprias, eles têm tantos pormenores próprios, né, que deixam o jogo mais difícil do que ele já é. E assim, gente, eu já tive Detetive. Detetive é um jogo difícil. Eles não precisavam complicar mais esse jogo do que ele já é. Eles complicam em nome do caos mesmo. E tem toda a questão dos sentimentos do Vicente com relação ao Davi. E eu vou dizer pra vocês, assim, sendo bem sincero, eu achava que o Vicente merecia alguém melhor. Entendo que ele ficar com o Davi é o certo. Entendo que o Davi também tinha suas questões, que ele também era adolescente, que ele também estava passando por fases, etc e tal. Só que assim, o Vicente a gente entende porque que ele é muito retraído, o Vicente a gente entende porque que ele engole muita coisa, então realmente ele não se expressa. Só que o Davi, ele é mais próximo a personalidade do irmão do Vicente do que a personalidade do Vicente, né? Então parece muito conveniente que ele tenha segurado os seus sentimentos por tanto tempo e só falado ali no ensino médio, né? Literalmente no último ano, de uma forma bem torta. É uma forma tão torta que o próprio Vicente meio que rejeita essa primeira tentativa do Davi chegar, porque sério, ele sabe que o Vicente, literalmente todo mundo sabe que o Vicente gosta do Davi. Literalmente, o irmão sabe, os pais do Vicente sabem, os primos do Davi sabem, todo mundo sabe, porque é muito óbvio que o Vicente gosta do Davi. E, assim, o Davi sabe também. O Davi sabe também que o Vicente gosta dele. Só que o Davi é sonso. Não no sentido de, ser tímido, qualquer coisa do tipo. Não, no sentido de saber o que está acontecendo, mas ainda assim empurrar com a barriga, né? Então, quando ele começa nas suas autodescobertas e tal, ele vai tentar usar o Vicente por ser o melhor amigo dele, né? De uma forma meio torta, e isso faz com que o próprio Vicente rejeite essa primeira tentativa do Davi, porque realmente foi estúpida. E isso me deixou com muito ranço do personagem, mesmo sabendo que ele é um adolescente, que adolescente faz merda. Então, assim, superar esse ranço foi meio difícil. A cena final dos personagens é muito bonitinha. É muito bonitinha. Eu acho que nem preciso explicar que os dois vão ficar juntos, né? E essa cena final, de fato, me fez perdoar um pouco os meus sentimentos mistos com relação ao Davi. Mas ainda assim, por boa parte do livro, eu achei o Davi sonso, sabe? Porque o Davi fica com outras pessoas na frente do Vicente, mesmo ele já sabendo que o Vicente tem um sentimento ali por ele, e que ele mesmo já tem um sentimento pelo Vicente, mas aí ele ainda fica com uma menina, até meio que de forma fixa, que ela tá ali, e ele fica com essa menina na frente do Vicente, e eu só ficava perguntando, pra quê, sabe? Garantir sua carteirinha de bissexual? Não precisava. Enfim. Tanto que existe uma fala específica que o Davi diz no final, que é um espelho de algo que o Vicente diz nessa primeira tentativa que ele tenta ficar com o Vicente e o Vicente meio que rejeita, que explica que ele não precisava ficar com essa menina o tempo todo na frente do Vicente, sabe? Enfim, eu fiquei com um pouquinho de ranço dele. Eu tento colocar na minha cabeça, ele é adolescente, ele também estava se descobrindo, ele também tinha suas questões, não fique alimentando esse sentimento ruim com o personagem, mas eu fiquei alimentando um pouco esse sentimento ruim com o personagem, porque eu achei ele meio sonso. Por isso que eu acabei não dando 5 estrelas para o livro, eu dei 4 estrelas para Coronel Mostarda com o Castiçal na biblioteca. Eu gostei muito, eu me inseri muito na narrativa, tem momentos muito fofos, tem momentos muito adoráveis, tem momentos muito tocantes, a gente sente de verdade pelo Vicente, a gente quer que coisas boas aconteçam com o Vicente, né? Mas eu fiquei com um pouquinho de ranço do Davi, e isso ficou muito explícito para mim ali na reta final. Ficou muito explícito para mim, mesmo que eu tenha conseguido perdoar ele, e ficado feliz com os dois ficando juntos, eu ainda penso assim, nossa, eu acho que o Vicente merecia alguém melhor.
Enfim, né? Dei 4 estrelas. Foi muito engraçado algo que aconteceu aqui, porque tem a ilustração dos personagens, a Juliana Jacobelli descreve bem os personagens, e esse daqui é o Davi, esse aqui é o Vicente. Só que na minha cabeça isso não acontecia. Não importava quantas vezes a Juliana Jacobelli escrevesse os personagens, não importava eles estarem na capa. Eu sempre imaginava que esse aqui que era o Vicente e esse aqui que era o Davi. E é ao contrário. E sério, gente, isso nunca... Não, isso já aconteceu uma vez. Tem uma personagem de Crepúsculo que é a Tânia. E a Tânia, ela é loura. Uma mulher branca loura ali do Alasca. Uma vampira, no caso, né? E eu sempre imaginei a Tânia sendo uma mulher negra com um afro gigantesco, belíssima. Eu não sei por que eu imaginava que a Tânia de Crepúsculo era uma mulher negra poderosa, sabe? Mas na minha cabeça era. E depois, eu conversando com outras pessoas, eu vi que outras pessoas também imaginavam isso. Eu fiquei pensando que surto coletivo foi esse, porque a Tânia é loira. Mas enfim, já aconteceu outra vez, no caso com a Tânia de Crepúsculo, que eu realmente não conseguia me ater à descrição do livro e imaginava uma pessoa completamente diferente. E aqui aconteceu a mesma coisa, porque eu acho que a descrição dos personagens combinava mais ao contrário, sabe? Esse aqui eu enxergava muito mais sendo como o Davi, e esse aqui eu enxergava muito mais sendo como o Vicente, sabe? Mas na verdade é o contrário. Enfim, por que isso aconteceu eu não sei. Problemas na minha cabeça. Mas aconteceu. Vamos de unboxing importado, que chegou pra mim nessa caixa que eu não tava esperando, porque não tinha necessidade de ver uma caixa. Eu acho que a Amazon deve ter visto aquele meu vídeo de Black Friday, que eu falei que fazia muitos anos que eles não mandavam nenhuma caixa pra mim, e aí no centro de distribuição lá de Miami, sei lá, deve ter falado assim, vou mandar numa caixa, só pra ele não reclamar, mas não tem necessidade nenhuma de vir uma caixa. Enfim, o que veio aqui foi o volume 4 de Perfect Buddy, porque contra todas as possibilidades, o volume 4 também entrou em promoção agora no começo do mês. Ele ficou por volta de R$70. Barato? Não. Comparado com outros títulos em inglês, inclusive da própria série? Sim, muito barato. Então por isso que eu acabei importando esse volume 4. Quando eu vou comprar o volume 5? Eu não faço a mínima ideia, se não me engano vai sair agora o volume 5 e o preço dele tá ultra salgado. Então assim, até o 4... a gente tem que acompanhar. Do volume 5 para o volume 6 eu não sei, porque tá caro, tá muito caro, muito caro. Um preço assim que você nem pensa em falar, nossa, talvez eu vá comprar esse título e tal. Não, você não pensa em comprar, porque realmente está muito caro. Mas enfim, aqui está o volume 4, a capa é verde, a lombada igual às outras. Aqui tem a contracapa, dizendo que é mais 18, pelo selo Boys Love da editora Seven Seas. Ele é colorido como os outros também, num papel bem comum mesmo. Mas enfim, agora que eu tenho 4 volumes dessa série, né, eu tô muito tentado a pegar os 4 para ler de uma vez. Vou conseguir? Não sei. Mas tentado a ler os 4 de uma vez eu estou. Mas eu fico com medo de acontecer o quê? O volume 4 ele tem um final anticlimático, como é o final do volume 4 de The Dangerous Convenience History, né? Que eu entendo que é o final correto para aquele volume. Não é o final da série, né? É um final gancho para continuar a série. Mas, assim, o final do volume 4 de The Dangerous Convenience History me deixou de coração partido. E eu tenho medo de chegar no volume 4 desse livro aqui e querer o volume 5. Eu não quero chegar nesse ponto, sabe? Porque o volume 5 está muito caro. Mas enfim, chegou aqui no Brasil, Perfect Buddy. Vou tentar ler todos de uma vez e assim que eu ler, eu venho aqui e compartilho com vocês no nosso vlog de leituras, é claro. Então, vamos de mais um unboxing desse mês de fevereiro. E essa compra aqui já estava também no meu carrinho. No meu carrinho não, né? Na minha lista de desejados há um certo tempo. E aconteceu praticamente a mesma coisa que aconteceu com Minha Irmã Serial Killer, né? Que era um livro que eu tinha muito tempo na minha lista de desejados. Só que ficava mais fora de estoque do que dentro do estoque da Amazon. Aí quando apareceu a própria Amazon vendendo e não o marketplace dela, eu acabei comprando e nossa gente, como é fino. Eu deveria ter imaginado que era fino desse jeito. Eu tô falando de Mulheres Perfeitas, do Ira Levin, que foi lançado pela editora Darkside aqui no Brasil. Esse livro aqui, ele rendeu 2 adaptações, né, chamadas Mulheres Perfeitas. Uma que é mais terror e que tem mais a ver com o livro. E outra que é meio que uma
comédia de humor ácido que saiu ali dos anos 2000 e que foi uma adaptação que saiu muito errado. Mas enfim, porque eu tenho curiosidade de ler esse livro aqui? Por conta do Alguém Como Nós, da Nicola Yoon. Porque o Alguém Como Nós, a história de Alguém Como Nós, vai ser uma releitura do Mulheres Perfeitas. E eu quero muito ver o que Nicola Yoon fez para adaptar essa história aqui para a sua narrativa, né? São duas histórias bem distintas, até porque eu acho que Mulheres Perfeitas se encaixaria mais como novela e Alguém Como Nós se encaixaria mais como romance. Mas deixa eu abrir o livro. É uma leitura que com certeza eu faço bem rapidinha. E eu quero fazer essa leitura antes de pegar Alguém Como Nós para ler, justamente para fazer essa comparação, né, entre a obra original e a adaptação que a Nicola Yoon fez. Ano passado o Darkseid deu umas derrapadas que, né, não vamos nem comentar sobre isso. Mas enfim, aqui está a capa, como vocês podem ver, tem verniz localizado em alguns detalhes, a lombada. E a contracapa é bem em estilo pin-up anos 50, né? A folha de guarda dele e realmente preserva bastante esse estilo suburbano nos 50 americano, que eu acho que tem tudo a ver com Stepford, que é o condomínio para onde a protagonista do livro vai morar com o marido e onde tudo vai acontecer, não é mesmo? Parece que não são exatamente capítulos e sim cenas, né? Por isso que é um livro tão curtinho assim. Realmente eu acho que tem uma proposta de ser mais uma novela mesmo do que de fato um romance, né? Aqui tem a biografia do Ira Levin. Tá aparecendo eu falando Richard Waverly, Richard Waverly, com, né, o som de A no I. Enfim, vem fitilho, o fitilho dele é preto. Vamos ver o que eu vou achar sobre Mulheres Perfeitas. Por ser fininho, eu acho que eu leio rápido. Aí, assim que eu ler Mulheres Perfeitas, eu pego para ler o Alguém Como Nós, da Nicola Yoon, que vai reimaginar essa história. E, como eu deixei de spoiler no vlog anterior, a história que eu finalizei foi Devour the Snake, o terceiro e, ao que parece, o último volume da trilogia Devorador de Homens, da Nixon Crow, que é o spin-off da série O Rei da Terra do Nunca, que é lançada aqui no Brasil pela editora Universo dos Livros. Enfim, aqui a gente vai conhecer esse trisal, né, que é oriundo lá daquela série, que é o Capitão Gancho, o Crocodilo e a Wendy. Nessa série aqui, a gente vai ter esse universo da Terra do Nunca, né, do Peter Pan, pelo um ponto de vista de um romance dark, por assim dizer. Eu já disse pra vocês o que eu acho do termo romance dark pra essa série, porque eu não sei se eu fui mal acostumado já vendo coisas tão absurdas que o que acontece aqui, que eu não acho tão absurdo assim, mas eu não acho tão dark quanto a sinopse promete. Porém, enfim, como eu disse lá na outra entrada do vlog anterior, eu tive minhas questões com o segundo volume, né? E teoricamente o segundo volume era para se encerrar essa trilogia. A própria Nixon Crow deixa isso bem claro na nota de finalização desse volume aqui, que esse livro não ia existir, esse livro não estava planejado, essa história começou a ser escrita mais ou menos como um conto extra que ela estava fazendo. Só que eu fico pensando assim, será que realmente ia ser um conto extra? Porque, como eu já vim falando para vocês em outros vídeos, esse livro basicamente encaixa todas as peças que estavam faltando no quebra-cabeça que ela começou a montar lá no primeiro volume, né? Essas peças eram para ter sido encaixadas no segundo volume, no volume passado, só que eu não sei se ela ficou tão fascinada por ter de volta o Vane, que é o irmão do Crocodilo, e a Winnie, que é a protagonista da série anterior, como narradores do segundo volume, né? E acabou dando muito destaque para eles. Eu não sei se era porque ela estava tão investida nessa coisa de desvendar os mistérios da família do Vane, do Crocodilo e da Terra Sombria e tal, e como isso ia encaixar e ia puxar um spin-off que ela já escreveu, ela já publicou, que já está para ser publicado aqui no Brasil pela editora Universo dos Livros. Eu sinceramente não vou ler porque, como eu falei para vocês, quando eu terminei o Devorador de Escuridão, eu estou farto de Vane, eu não preciso de mais Vane. Por mais que Vane seja o protagonista masculino favorito dela, lá da série original, eu não gosto do Vane, eu não sou interessado no Vane, então realmente não tenho interesse em ler spin-off, mesmo que tenha um Crocodilo junto, né? Já chega do Vane, já chega dele ter se intrometido no segundo volume dessa trilogia, né? Que seria a trilogia
desse trisal. Mas enfim, aqui fica tão evidente tudo que ela deixou passar no segundo volume, né? Todos os personagens que ela se esqueceu, que precisava dar o final no segundo volume. Toda a questão que ela tinha levantado sobre o Capitão Gancho nos 2 primeiros volumes e que não tinha sido finalizado. Que a gente pensa, tá, esse livro realmente era necessário existir, porque senão muita coisa ia ficar aberto. Muita coisa ia ficar aberto que não deveria ter ficado aberto. Sério, quando as coisas vão acontecendo aqui e as peças vão se encaixando, né, nesse panorama geral, nesse quebra-cabeça completo, a gente pensa, nossa, o segundo volume foi pior do que eu pensava. Porque ela foi encaixando peças que nem eu tinha pensado durante o segundo volume. E quando se encaixa, e quando tem tudo a ver com relação à mitologia que ela construiu, que tem ligação com esses 3 personagens, eu só pensava, tá, ela realmente só se esqueceu que precisava desenvolver isso também. Enfim, aqui em The World Snake a gente vai ter o Capitão, o Crocodilo e a Wendy alguns meses depois dos acontecimentos do segundo volume, né, que teoricamente encerrava a duologia, mas a gente vai ver que não tinha como ter sido encerrado ali. O Crocodilo, que foi levado a ser a pessoa que tem o direito ao trono da Terra Sombria, né, ele propõe a Wendy e propõe ao Capitão para os dois se casarem com eles, e afinal ele vai ser rei, então ele pode se casar com quem ele quiser, e ele vai se casar com os dois ao mesmo tempo. O Capitão ele fica muito feliz de ter sido proposto casamento pelo Crocodilo, né, que ele vai se casar tanto com o Crocodilo quanto com a Wendy. Só que, como a gente vem descobrindo desde o primeiro volume dessa trilogia, né, o Capitão ele foi criado por um pai muito autoritário, ele foi criado por um pai muito intransigente, por um pai que podou muito ele, que transformou ele nessa pessoa tão fechada, tão resguardada, tão podada, né? E que isso tem consequências, obviamente, na personalidade do Capitão. E isso vai ativar uma crise de síndrome do impostor nele muito grande, porque, querendo ou não, o Crocodilo vai ser o rei da Terra Sombria. A Wendy, ela era rainha da onde eles salvaram ela, né? E vai ser rainha agora de novo, por estar se casando com o Crocodilo e com ele, no caso, mas o Crocodilo é o rei. E ele é o quê, além de um pirata? Como ele vai impor respeito nas pessoas se todo mundo ali na ilha acha que ele vai conseguir as coisas porque ele dorme com o rei e com a rainha? E basicamente todo mundo na ilha pensa isso mesmo. Qualquer coisa que ele faça, as pessoas olham pra ele porque, claro, você dorme com o rei e com a rainha, lógico que você conseguiu isso. E o livro vai desenvolver muito essa síndrome do impostor do Capitão Gancho, né? Essa insegurança dele. E no meio do caminho a gente vai ter personagens que foram importantes para o Capitão e que vão voltar nesse livro, que precisavam voltar dessa história, dessa trilogia, porque eram personagens importantes na história do Capitão, e eles mal terem sido citados nos livros anteriores foi sim um erro, né? Mais uma vez eu dizendo, encaixando peças que ficaram realmente sobrando nesse quebra-cabeça. E nisso a gente vai ver o crescimento do Capitão. Porque, querendo ou não, o primeiro livro era sobre a vida da Wendy, o passado da Wendy e quem ela queria ser. O segundo livro foi, de fato, né, sobre a família do Crocodilo. Só que a gente ficou sem a história do Capitão. E aqui vai ser sobre a história do Capitão, sobre quem ele é e sobre quem ele vai se tornar. Nesse casamento, como pessoa, diante ali da política da Ilha Sombria, a Terra Sombria, né? Porque são divididos por terras e não por ilhas, apesar de serem ilhas. Enfim. E a gente acaba vendo que era um livro necessário de existir, porque se não existisse, essas peças iam continuar espalhadas e não teriam sido encaixadas dentro desse quebra-cabeça, porque a autora estava concentrada demais em uma parte muito específica do quebra-cabeça e se esqueceu de todo o resto, né? Sério, gente, a Smee é muito importante na série original pro Capitão, e ela é mal citada no primeiro livro, sabe? E aí ela volta nesse, e a gente percebe o quanto ela fazia falta tanto para o Capitão, quanto pra gente, quanto pro universo como leitor, sabe? E tem também a irmã do... Gente, também tem a irmã do Capitão, que também é uma personagem importante ali durante a quadrilogia original, né? E que a gente acaba vendo que ficou sem final nessa duologia. E ela dá um final pra personagem que pode ou não ser um spoiler de uma outra série, de um outro derivado desse universo que ela tá querendo construir. Eu tenho minha suspeita que é assim. Que ela vai sim construir uma história spin-off para a irmã do Capitão, com base no que ela disse pra gente desse
terceiro volume, né? Mas, minha nossa, esquema de pirâmide total, né? Ela vai para todas as direções possíveis com esse universo. Mas o sabor que fica com esse livro aqui é que o segundo livro ele era pior do que eu imaginava, porque ele realmente deixou passar muita coisa. Ele se concentrou tanto no Vayne e na Winnie e na família do crocodilo, porque ela precisava desse background para construir o spin-off com o Vayne, né? Porque ela é aficionada no Vayne. Eu acho que ela teve dor física de não poder dar nenhum destaque pro Vayne nesse livro aqui, porque se ela desse destaque pro Vayne aqui nesse livro, as pessoas iam comer ela viva. Mas ela estava tão presa nisso, né, que ela deixou passar vários pontos que interferiam no personagem do Capitão Gancho. E aqui ela vai ticando cada um desses itens que ela deixou de fora. E é até interessante porque tem até vilões nesse livro aqui, não tão poderosos quanto os que eles enfrentaram antes, mas uns vilões que vão aparecer ali no caminho, porque querendo ou não, o crocodilo ele tá fazendo a limpa ali no governo das Ilhas Sombrias, Terra Sombria no caso, né, e isso vai criar inimizades, e isso vai respingar, é claro, no Capitão Gancho e na Wendy. Mas esses vilões eles não são o foco da história, da narrativa. Por quê? Porque o foco é o crescimento do Capitão Gancho e eles vão estar ali pelo caminho da narrativa como uma forma de levar o Capitão Gancho para o desfecho que ele tem aqui. E esse desfecho é literalmente a última peça que se encaixa nesse quebra-cabeça. E foi uma peça que eu não pensei, olha só. Foi um detalhe que nem eu mesmo pensei quando eu tava lendo o segundo volume e eu fiquei meio, né, insatisfeito com a conclusão. Só que quando essa peça se encaixa, e tudo se encaixa, e eu olhei pra história e pensei, caraca, até isso ela se esqueceu. E é algo importante pra mitologia do universo que ela construiu. Eu fiquei pensando, não tinha como não existir esse livro aqui. Não tinha como não existir um terceiro volume dessa duologia, sabe? Porque realmente ficou muita coisa de fora, inclusive uma coisa muito importante. E parece que ela percebeu isso, né, e colocou isso no desenvolvimento do Capitão Gancho, e isso leva o Capitão Gancho para um outro lugar que né, vai meio que saciar um pouco essa inconformidade dele com a posição que ele tá tendo, né? De esposo do rei e da rainha da Terra Sombria. E é uma história muito focada nos três. Sério, é muito focada nos três. A gente tem mais cenas dos três juntos, a gente tem mais cenas deles como personagens se relacionando, da Wendy e do Crocodilo tentando ajudar essa inadequação que o Capitão sente com relação a ele mesmo, né? Essa síndrome de impostor que ele sente e dessas amarras que ele sente, que são resultados do fruto da criação que ele teve com o pai dele, que era um capitão da marinha, e foi uma pessoa que limitou bastante o Capitão Gancho. Então, assim, é até satisfatório ver o que acontece com o personagem no final dessa história, porque ele merece, sabe? E ele foi deixado de lado por tanto tempo que realmente faz sentido ele acaba tendo essa crise de síndrome de impostor, porque realmente ele foi deixado de lado pela própria autora. Ele era parte importante ali do trisal, ele era um dos protagonistas da série, mas ele não tinha uma história 100% própria para além dos outros dois, sabe? E aqui ela conserta isso. Enfim, ela prometeu que esse de fato é o desfecho da história dos três. Tem um epílogo que marca meio que realmente é um desfecho para esses três, porque querendo ou não, se a gente for comparar com o Harém Reverso na série original, o desfecho do trisal aqui ele é muito mais de fato cravado em pedra do que do relacionamento dos quatro lá, que ainda são livres, leves, jovens e felizes e tal, e aqui eles estão se encaminhando para ter muito mais responsabilidade do que os outros, sabe? Então realmente é um desfecho para esses três personagens que ela promete que pode voltar em conta, etc e tal, mas de fato a história dos três terminou aqui e de fato ela encaixou as últimas peças que faltavam nesse quebra-cabeça que estava faltando, sabe? Enfim, a minha vontade é ir voltar lá no Scooby e diminuir a nota do segundo, porque esse terceiro volume, que não foi planejado, que, né, ela começou a desenvolver do nada porque ela estava escrevendo um conto e percebeu que tinha muita coisa para contar, um ano depois de ter lançado o outro, né, mostra todos os erros que eu já tinha visto no volume anterior e que nem eu tinha percebido. Pois é, enfim. Eu dei 5 estrelas. Acho que esse foi o único livro da trilogia. Acho que esse foi o livro que eu dei nota mais alta dos três, né? Porque, se não me engano, o primeiro volume ficou 4,5, mas esse aqui fica com 5.
Porque mesmo que ele não tenha uma grande aventura, que ele seja uma história mais introspectiva, né, do dia a dia deles ali na Ilha Sombria, na Terra Sombria, é porque aqui em inglês, eu li os 2 volumes, né, o segundo e o terceiro livro em inglês, e aqui é em Darklands, e eu me esqueci como se chama em português, eu acho que é Terra Sombria, eu acho, eu tô chutando. Mas enfim, finalizei a primeira série desse ano de 2026, né, e foi um volume que realmente precisava finalizar essa série. Não o segundo volume. Pois é. Então, chegou mais uma compra que eu fiz agora nesse mês, e foi lá na Livraria Leitura, que eu comprei através do Mercado Livre. E é muito engraçado porque eu tava esperando esse livro entrar no estoque da Amazon, só que ele sempre chega antes na leitura do que na Amazon. E assim, é o mesmo preço, então realmente não tenho escolha pra comprar em um lugar ou outro. Ai, veio certinho, graças a Deus. Eu tava com medo porque eu tava vendo um vídeo onde a menina fazia unboxing da leitura e tinha enviado um volume diferente do que ela tinha comprado. Eu fiquei com um cagado tremendo, apesar de que eu já fiz outras compras de leitura e não teve nenhum problema, mas nessa eu fiquei com um pouquinho de cagado, porque eu vi esse vídeo e fiquei, caramba, será que eles vão mandar pra mim o volume certo? Porque eu estou comprando a continuação, não o primeiro volume. O primeiro volume eu já comprei e foi neles mesmo. Mas enfim, o que eu pedi para a leitura foi o volume 2 de Se Quiser É Só Pedir, de Niniyama, lançado pela editora MPEG. As outras compras que eu fiz na leitura eu recebi de lojas de São Paulo. Essa daqui veio do Rio de Janeiro, tanto que o prazo era para amanhã e ele chegou ontem. Ontem de noite, depois da tempestade. A embalagem estava até molhada. Por sorte o livro vem ensacado, né, porque senão teria manchado, porque veio por motoboy e tal. Mas enfim, né, vocês puderam ver no nosso primeiro vlog aqui do ano o quanto eu amei o primeiro volume dessa série, o quanto a história se finaliza nela mesma, né? Então eu não sei muito bem para onde Niyama vai nos levar nesse segundo volume. Tem basicamente a mesma quantidade de páginas. Deixa eu só tirar a luva porque essa série vem com luva. Essa aqui é a capa de fora dele. E por dentro, tem mais umas tirinhas, que é o Hikaru, e aqui atrás é o Hikaru com o Shinobu. Porque o final do primeiro volume eles já terminam namorando, então eles já são um casal, né? Veio os brindes, a Polaroid do Hikaru, o marca-páginas do Hikaru, aqui tem os dois, né? Porque no primeiro volume era o Shinobu. A ilustração deles. Eu espero que esse volume não termine em cliffhanger, mas pelo que parece não termina não. Tem até uma cena engraçadinha aqui no final, com o pós-fácil de Niyama. Enfim, né? Eu espero muito que esse segundo volume mantenha o nível do primeiro volume, que o nível do primeiro volume é muito bom, é incrível, é super divertido, os personagens são carismáticos, apesar dos dois serem dois babacas, os dois são babacas, dentro da história mesmo, então não é eu achando que eles são babacas, os personagens são construídos para serem babacas, né? E enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Shinobu e o Hikaru nesse volume 2 de Se Quiser É Só Pedir, mas eu acabei comprando lá no Mercado Livre, pelo Marketplace da Livraria Leitura, né, e no momento que eu comprei ainda não tinha disponível na Amazon. Já saiu oficialmente, mas não chegou no estoque da Amazon até o momento. Pois é. Enfim, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. E espero que não tenha ficado tão enfadonho assim, porque eu acho que essa segunda metade acabou se tornando maior até do que a primeira. Pois é. Porém, se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com quem gosta de ler. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. Lembrando que tem link de comprar lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype aí para vocês, por favor, clique nela, porque isso vai estar ajudando bastante a esse produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Esse foi o nosso vlog de fevereiro. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo. Tchau e até lá!